quero falar, mas não lembrando lá do que aconteceu no meu passado, porque eu acho que todo mundo que é preto já teve uma situação na infância que as crianças não quiseram brincar com vocês. Mas é meio que, tipo, falando para as pessoas que têm filhos aqui, ou sobrinhos, ou crianças, que, assim, ensinem para suas crianças que pessoas pretas e pessoas não pretas e todas as pessoas, dependendo de raça, de qualquer coisa, sabe? De condição social, que elas são todas iguais, cara, que elas precisam brincar umas com as outras e que as crianças, elas têm um lance muito de reproduzir o que elas veem em casa, sabe? Então, você reproduzir coisas boas para o filho de vocês, ter a certeza que eles vão reproduzir isso na escola, vão reproduzir isso no parquinho, vão reproduzir isso em cada lugar. Não ensine seus filhos a serem racistas, não ensinem seus filhos a serem homofóbicos, não ensinem seus filhos a ser o que a gente tem hoje no mundo, sabe? Ensinem eles serem diferentes, que a gente vai ter um futuro muito, muito, muito melhor. Contando rapidamente continuando o que a Carol falou, sobre criança, eu acho que hoje em dia a gente está numa fase de produção audiovisual muito, muito, muito bacana para a infância. Então, apresentar esse tipo de conteúdo. O próprio Cartoon Network tem um desenho com um protagonista negro. E eu tenho uma irmãzinha de 10 anos, e ela veio falar para mim com a maior felicidade do universo que tinha um garotinho preto na TV sendo protagonista. E como a gente sempre tem essas conversas, ela virou para mim e perguntou por que isso não acontece com outros desenhos. Enfim, outra coisa que eu queria falar também é que eu percebo muito que no ambiente escolar eu não tive professores pretos, eu não tive essa pessoa que instrui, que explica, que ensina e que também é da minha cor. Então eu acho que quem tem filho, quem tem irmão, quem tem um priminho, alguma coisa assim, conversa com essa criança, pergunta para ela como está o ambiente escolar dela e, se necessário, conversa com a própria direção, a coordenação da escola, vê o que está acontecendo, porque não basta não ser racista. Eu acho que não ser racista é o básico que todo mundo tem que ser, é o mínimo, respeito. Eu acho que a gente tem que ser antirracismo. E ser antirracismo é também questionar, é também chegar nos espaços de conhecimento e perguntar o porquê essa estrutura ainda está permanecendo. Por que não tem professor negro? Por que só tem preto como tia da faxina, como tia da merenda, como auxiliar da auxiliar da auxiliar? Por que não uma professora? Por que não uma diretora, uma coordenadora, sabe? E eu acho que nesse ponto da infância é muito importante ter essa atenção. Adolfo, uma coisa que eu recordei aqui, minha mãe, ela é diretora de uma rede de creches e ela estava selecionando algumas pessoas para trabalharem em uma das creches. E aí, uma das candidatas, ela questionou, ela viu minha mãe de uniforme da creche e com um avental. E ela questionou, você é cozinheira aqui? E aí minha mãe ficou tipo, aquele espanto. Minha mãe falou, olha, eu poderia ser, mas eu sou diretora. Então imagina o baque da pessoa quando enxerga isso. E às vezes, quando a gente julga primeiro, né, sem saber, a vergonha é tão grande que dá até aquela pitadinha de satisfação, sabe? De você ver que a pessoa tá desconfortável e tudo mais. Depois de um tempo, a pessoa até foi contratada porque uma outra mulher falou, olha, talvez aqui seja o momento dela aprender, depois de 40 anos de vida, a respeitar as pessoas pelo que são e não pelo que ela acha que as pessoas são, sabe? E aí eu achei a resposta da minha mãe fantástica, principalmente porque ela falou, eu poderia ser. Então, tipo, em momento algum isso foi um empecilho para ela, sabe?